Falamos sobre as crianças que eu sempre esqueço. Então, essa razão que o pastor já tomou a preferência. Não é? Amém. Boa noite a todos. Feliz Dia dos Pais. Eu dou graças a Deus que eu sou pai. É uma alegria. Eu tenho vantagem dos irmãos, porque meus filhos já estão crescidos. Então, podemos ver neles os princípios que gastamos anos a ensinar. Então, essa dá esperança para os outros pais que podem ver a mesma coisa ao decorrer dos anos nos seus filhos. Já pensou sobre a nossa Bíblia? É o livro mais atual do mundo. Foi escrito, o último livro foi escrito, o Apocalipse, mais ou menos o ano 90. Então faz quase 2000 anos que foi completado a nossa Bíblia. Mas mesmo assim, 2000 anos é o livro mais atual hoje em dia. Não tem outro livro mais atual do que essa. Muitas vezes eu escuto alguém ensinando sobre crianças, uma pessoa do mundo, ou uma pessoa dando sobre a filosofia, alguma coisa em como criar filhos, e se eles fizerem alguma coisa certa, eu posso lembrar um princípio bíblico que Deus já escreveu disso, sem problema. A Bíblia é muito atual. Mas hoje à noite eu gostaria de tratar o assunto: o que é um pai bíblico? O que é um pai bíblico? O desafio é: você deve ser um pai bíblico. Mas o que é um pai bíblico? A Bíblia tem a resposta. É só falta ver e obedecer. Só isso. Só isso tudo. Mas para começar, tem que entender como Deus apresenta-se como pai. Aqui hoje eu estava estudando e lendo e refazendo, olhando a mensagem que já tinha preparado. Eu inventei de colocar na pesquisa bíblica sobre Deus como pai. Mas foi uma outra mensagem que poderia pregar. Só que tem de estudar muito, porque tem uma lista assim, falando como Deus é pai, o que ele fez para nós e tudo. Então essa vai ser outra mensagem. Mas Deus trabalha como pai e com seu povo, e você pode perceber na Bíblia inteira como Deus trata o seu povo, seja no Velho Testamento os judeus ou no Novo Testamento, os que coloquem a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele trata a gente como um pai que cuida de nós, que vamos ver mais tarde. Tem um ponto importante. Hoje, antes que nós iniciamos a mensagem mesmo, a pergunta: Deus é seu pai mesmo? Deus realmente é seu pai. A Bíblia fala em João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se é um filho de Deus, você faz Deus o seu pai. É uma coisa tão lógica. Então, a pergunta é: Deus realmente é seu pai? Não podemos esquecer que é o pai dos que já arrependeram do seu pecado e colocaram a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Não tem outro jeito a chegar a Deus. Ele nos adotou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Realmente, eu nasci separado de Deus. Quando eu nasci, Deus não era meu pai. Ele era meu criador, mas não meu pai. Eu tinha outro pai. Mas Deus, através da salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que Ele me adotou. Ele me declarou como pai. É como o sistema de adoção hoje em dia.
A pessoa vai, pega o nenê legalmente e tudo, e leva para o promotor e tem que fazer o processo de adoção. E no final da adoção, o juiz assina tudo, faz a certidão de nascimento. Eu sei, o promotor pode falar algo assim: agora você deu à luz através da lei. Você foi adotado. Pensando nesse princípio com Deus, podemos ver o promotor. Quem é o nosso promotor? Quem faz intercessão por nós? O Senhor Jesus Cristo, não é? Ele pode dizer: agora você é filho de Deus através da graça. Não da lei, não. Da graça. E nós temos a salvação. Essa faz Deus ser nosso Pai. Podemos entender que Deus nos adotou como filhos quando colocamos a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo, que Ele é Pai que nos ama. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Quem faz parte do mundo? Levante sua mão. Eu sou. Deus me amou, então. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho para morrer em meu lugar, em seu lugar, na cruz, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma coisa maravilhosa ser adotado por Deus e ter Deus como Pai. Como Pai, Deus cuida de nós. Já pensou? Eu já vi. Agora, trocou turno. Antes era o irmão Emílio que estava cuidando de Pedro Emílio, agora é a irmã Keliane, que é a luta dela agora por enquanto, e depois vai trocando, vai. E tudo. Vai, é uma coisa que eles fazem para quê? Para cuidar do Pedro Emílio, senão ele vai lá na rua e vai tentar brincar com os carrinhos e tudo, e é muito perigoso. Então eles cuidam do seu filho, e nesse caso a sua filha também. Deus cuida de nós. 1 Pedro 5,7 fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É bom de saber que Deus cuida de nós. Tudo vai corretinho, tudo vai tranquilo, não vamos ter problemas e tudo. Quando Deus está cuidando da gente, não, nós vamos encontrar os mesmos problemas. Mas Romanos 8,24 fala: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus ama a gente, Ele deixa as coisas, até Ele deixa a gente fazer a bagunça da nossa vida para ensinar uma coisa para nós. Ele guia, Ele cuida tudo. Ele coloca tudo diante de nós para cuidar da gente. Eu contei uma história ontem para alguém, eu esqueço para quem, e tudo, mas tem aquela história que eu já contei aqui também. Tinha uma barragem lá nos Estados Unidos, é uma ilustração só, e tudo que ia arrebentar, ia estourar. E nós sabemos como aconteceu aqui no Brasil, lá no sul, estourou e inundou a cidade, matou gente até. Então, já pensou? Tem um homem lá que está na casa dele, ele já colocou a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele é salvo e tudo, e ele ouviu que a barragem está arrebentando, vai inundar tudo. Passou o motoqueiro lá e falou: sobe aqui, porque a barragem arrebentou, você vai afogar-se. E ele falou: não, mas eu tenho Cristo como meu Salvador, Deus proverá. Então ele fala: não, vamos lá. Não, meu Deus proverá, eu confio nele. Mas tudo bem, então tchau, eu vou embora. Bom, próxima cena. A água está subindo. Já chegou até aqui no homem. E o homem está lá e passa um homem de canoa
falando, ó, entra a canoa, barragem arrebentou, você vai afogar. De novo, ele falou, Deus proverá. Eu tenho Cristo como meu Salvador, Deus proverá. Tudo bem, então tchau, vou embora. Próxima cena, ele está no ponto da sua casa, em cima, a água já inundou tudo, ele está em cima lá, vem o helicóptero. Mas sobe aí, porque já arrebentou, você vai afogar-se. De novo ele falou, Deus proverá. Eu tenho Cristo como meu Salvador, Deus prometeu cuidar de mim, então ele proverá. Tá bom, cara? Então, foi embora. Próxima cena, está lá no céu. Está falando com Deus. Fala, Deus, eu não entendo. Eu falei com 3 pessoas que o Senhor ia prover tudo que eu precisava, que eu tenho Cristo como meu Salvador e tudo, e logo eu morri. E Deus fala, mas meu querido, o que você queria? Eu mandei o motoqueiro lá, você recusou. Eu mandei o homem de canoa, você recusou. Eu ali mandei o helicóptero, você recusou. O que eu posso fazer mais? Deus proverá. Mas às vezes nós temos problemas. E nós temos que confiar no Senhor, mas não pode ser burro também. Tem de aceitar o socorro que Deus dá para nós, para nos resgatar. 1 João 3 mostra um princípio muito interessante, porque Deus se importa com cada dia da vida dos seus filhos, ajudando-lhes nos momentos de lutas e aflições. Eu estava pensando, quando reconheceu os pais, se meu pai ainda, o que foi? O irmão José, quando orou, falando, meu pai já foi e tal. Se o irmão José, meu pai já foi também. Se ele ainda estivesse de vida hoje, ele teria 105 anos. Então, faz um tempinho, não é? E tudo. Mas nós temos de encarar as dificuldades que vêm em nós. Até a morte que nós temos de enfrentar. E tudo. Mas Deus ajuda a gente nas lutas e aflições. 1 João 3, 1 a 3 fala, vede qual grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. É maravilhoso saber que as aflições são oportunidade de experimentar a purificação de Deus em nossas vidas. Porque eu lembro, quando eu era criança, eu fiz uma arte, não pense que eu era arteiro, não. Eu não fui. Não fui pouco arteiro, não. Fui muito arteiro. E eu apanhei e tudo. E eu aprendi das lições. As aflições que entram na nossa vida, muitas vezes nos lembra daquilo que tem que ser purificado ou corrigido na nossa vida. Eu sei que quando eu falo com alguém que está doente ou talvez perdeu um amado, um querido e tudo, eu mostro que é um aviso para nós que todos nós temos que ser preparados para o dia que também vamos morrer. Porque temos de entender que somos pecadores separados de Deus e tem de arrepender do seu pecado e colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo antes de morrer, porque depois vai ser tarde demais. Então, tendo Cristo como nosso Salvador, Ele é nosso Pai e continua a realizar em nós uma grande obra, e por isso podemos ser cada dia mais parecidos com Ele, mais puros.
as dificuldades ajudam a gente crescer. Além disso, a Bíblia tem muitas orientações para os pais, mãe e pai, mas estamos tratando mais para os pais hoje à noite. Primeiro princípio é que entenda que você é um exemplo para os seus filhos. Pode ser um exemplo ruim ou pode ser um exemplo bom, mas você é um modelo, um exemplo para o seu filho observar e copiar. Eu lembro uma propaganda lá nos Estados Unidos, muitos anos atrás, sobre que não deve fumar. Então, é um pai andando na floresta tão bonita e tudo, floresta bonita e tudo, com seu filhinho de mais ou menos 4 ou 5 anos. Então, quando o pai tomou o passo grande, o filho tentou de fazer a mesma coisa. Quando o pai pegou uma pedra e jogou a pedra na água, o filho fez uma mesma coisa. E o pai parou e viu a sombra lá, ia sentar e colocou a sua mão no bolso para tirar o cigarro. Ele estava pronto para tirar e o filho estava assim, observando e tudo. E o pai olhou para o filho, pegou o cigarro, colocou no bolso e continuou de andar. Porque o filho ia copiar exatamente o que o pai estava fazendo. Então, a propaganda foi contra o fumo. Tudo bem, o seu filho está observando. Se você mentir, seu filho vai entender que tudo bem, eu posso dar aquela mentira de gasto. Se você enganar, ser falso, caluniar, fofocar e tudo, seu filho vai entender que não é bom. Porque é bom fazer isso, ele pode fazer isso. Então, tudo que você faz, o seu filho pode copiar. Infelizmente, se fizer o que está certo, o que é bom, é muito perigoso, que aquela é mais difícil para ele copiar. Mas o que é ruim, ele copia na hora certa. Nós temos de entender que seu filho vai entender se precisar ou não ser salvo. Colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, sendo salvo, sendo seguro, crescendo no Senhor, pronto para ir para o céu. Ele vai ver e ouvir essa que você. E ele tem de entender que Deus não tem netos. Deus não tem netos. Deus só tem filhos e seu filho também tem que tornar-se um filho de Deus. Eu gostaria de citar 3 versículos para os pais hoje à noite. Primeiro é Provérbios, capítulo 20, verso 7. Olhe na sua Bíblia. Provérbios, capítulo 20, verso 7. Você quer que seus filhos sejam abençoados? Escuta bem o que diz Provérbios capítulo 20, verso 7. O justo, nós estamos pensando nos pais, o justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus, qual é a próxima palavra? Filhos, depois dele. O justo anda na sua sinceridade. Hoje em dia nós temos um problema. São poucas pessoas que são sinceras. E são menos pessoas ainda que gostam de pessoas sinceras. Se você falar, como a gente fala na lata, na sua sinceridade, tem pessoas que não vão gostar. Mas seus filhos têm que ver isso na sua vida. Você andar na sua sinceridade. Sinceridade, se pudesse entender, eu escutei uma ilustração muitos anos atrás, na época dos judeus, quando eles fizeram vasos de barro, e tudo, nós sabemos que barro trinca, não trinca. Então, os espertinhos, dizem eles, essa ilustração, que eles iam colocar cera. Trincou o barro, coloca cera para vedar
Então, para testar se o vaso vai segurar a água, você faz o quê? Coloca água. Coloca água, não vazou, então compra e leva em casa. Mas o problema é que foi com cera. Então, colocando cera aí, colocando o vaso perto do fogo e tudo, o que acontece com cera? Derrete. E depois, quando você coloca água nela, o que vai fazer? Vai apagar o fogo. Vai tudo. Então, o que eles fizeram? Ia pegar o vaso, colocar contra o sol. A luz não passa no barro, mas passa na cera. E na areia para ver, tem cera. Então, quando nós pensamos, podemos lembrar a ilustração sincera. E pensa, nós temos que ser verdadeiros também, sem trincos, sem cera, sem falsidade, verdadeiros. Sua vida fala muito mais do que as suas palavras, e as suas atitudes são imitadas por seus filhos. 1 Pedro 2, versos 4 a 9, mostra que como pai você é sacerdote na sua casa. Se tem uma vida íntegra, seus filhos são felizes, pois podem ter em seu pai o exemplo. 1 Pedro 2, versos 4 a 9 fala, e seja chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas com Deus eleito e precioso. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Qual é a responsabilidade do sacerdócio? É representar Deus para o povo e representar o povo para Deus. Quem é um exemplo do Velho Testamento? É Jó. Lembra que Jó levantou na madrugada e fez oração por seus filhos porque talvez pecaram. É nossa responsabilidade como sacerdotes representar Deus para os nossos filhos e representar nossos filhos diante de Deus em oração. Mas continuando, vós também como pedras vivas sois edificados, verso 5, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, também na Escritura se condena, eu que ponho em Sião a pedra principal na esquina, eleita e preciosa, e quem nele crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é precioso, para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. É sua responsabilidade como sacerdote apresentar Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo aos seus filhos. Tem alguém que talvez está escutando por vídeo hoje à noite. Na verdade, era bom se você pudesse estar aqui hoje à noite e depois dessa mensagem ir para casa, certificar que seus filhos têm Cristo como Salvador. É importantíssimo. Eu lembro uma vez que foi uma pregação sobre os pais. Eu cheguei em casa e eu liguei para meu pai. Eu pedi perdão dele, porque eu era um filho meio rebelde e tudo. Eu pedi perdão, depois eu falei de Cristo para ele. E ele na época recusou e tudo, mas essa não é a parte da história. Mas o fato é que a mensagem tocou no meu coração e eu agi. Pais, você tem de agir. Tem de certificar a salvação dos seus filhos. Filhos, você tem que agir, tem de certificar a salvação dos seus pais. Eles têm que ter Cristo como Salvador, seja pai ou seja filho. É sua responsabilidade como sacerdote. Vigiai, estai firmes na fé, a Bíblia ensina. Portai-vos varonilmente próprio de um homem. Essa é varonilmente. E fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. 1 Coríntios 16,
versos 13 e 15. 3 pontos básicos para um pai cristão. O primeiro, conforme esse versículo, é vigiar. Isso não diz respeito somente a cuidar com as armadilhas do inimigo, mas também a vigiar seu falar, o seu agir, com a autoridade da sua casa. Suas palavras têm um grande peso. Pai, você é o responsável da sua casa. Você tem que falar o que deve falar, mas conforme já vimos, falar em amor. O segundo ponto nesse versículo é manter-se firme na fé. Um ponto básico para quem quer ter uma família em Jesus é manter sua fé firme, buscar a Deus nos seus dias, investir sua vida espiritual e ter comunhão em uma igreja local com pessoas que vão te ajudar a crescer espiritualmente. Essa é sua responsabilidade como pai. O terceiro ponto é ter coragem. Ter coragem. Seja homem. A palavra eu dei conta de pronunciar corretamente uma vez. Eu já tentei mais 2 vezes, não consegui. Eu vou tentar mais uma vez. Varonilmente. Varonilmente. Andar como homem. Pulso firme na fé. Mostrando o que deve ser feito. Dizem que qualquer um pode gerar um filho, mas para ser pai é preciso ser um verdadeiro homem. Tem um homem hoje à noite que falou mais ou menos assim, não falei? Falou. Eu pensei que ele estava roubando minha mensagem, tá? Mas o pastor já citou mais ou menos isso. Nós como homens temos que ser assim na nossa casa. Terceiro, então, ter coragem. Coragem para dizer não quando for necessário, mas também para reconhecer seus erros e pedir perdão. Tem que ser homem para pedir perdão. Eu não sei sobre os irmãos, eu sei, na verdade. Você é igual a ele, você não presta, eu não presto. Nós erramos e nós temos que ter aquela coragem de falar, eu pisei na bola, eu errei, eu pequei, eu fiz errado, eu prometo a Deus que eu não faço isso de novo, e não faz mesmo. Essa deve ser a nossa atitude, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus, mas nós não somos perfeitos. Nós temos que crescer muito, tem que pedir perdão. No temor do Senhor, afirme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. Nós já lemos Provérbios 14, 26. Um pai temente a Deus oferece algo aos filhos que os outros pais não podem oferecer. Uma segurança a mais. Torna-se um refúgio. É aquele que irá abraçar, incentivar, ajudar seus filhos a suportar as frustrações da vida. Os seus filhos enfrentem isso. Eu não tinha pai e mãe que podia olhar no meu rosto, na minha cara, e quando eu estava enfrentando as dificuldades, e falar comigo, eu estou orando por você. Eu estou orando por você. Mas pais, hoje, você tem Cristo como Salvador, você vai dar conselho para os seus filhos, e você pode olhar no rosto deles. Eu estou pensando que eu tenho filhos adultos agora, mas pode olhar no rosto e falar, eu estou orando por você, como sacerdote. Nós vamos ver alguns exemplos de pais bíblicas na palavra de Deus. Eu já citei Jó no primeiro capítulo, versos 1 a 5. Ele fez a intercessão pelos filhos, ele fez essa intercessão continuamente até na madrugada. Quantas vezes eu já acordei, Dona Suzana já acordou na madrugada e oramos por nossos filhos, por nossos queridos e tudo. Jó fez isso. Noé, em Gênesis capítulo 6, ele escolheu acreditar em Deus e obedecê-lo.
quando nem sua família acreditou, e por isso achou graça nos olhos do Senhor. Noé, já pensou? Deus mandou ele fazer um barco. Já pensou, Noé? Falando, tá bom, Deus, eu vou fazer. Mas Deus, o que é um barco? Mas é uma coisa que vai andar em cima da água. Porque eu vou mandar um dilúvio no mundo. Deus, o que é um dilúvio? Que ele nunca viu nem chover. Já pensou a fé? Que Noé precisava. E além disso, ele foi para construir as coisas que ele nunca viu no plano de Deus por 120 anos. E pregava. O povo zombando dele. Mas ele foi fiel. Abraão, Gênesis capítulo 22. Ele foi chamado para sair da sua terra. Ele tinha de fazer renúncia da sua vida antiga. Ele foi desafiado para oferecer o seu próprio filho em oferta. Já pensa, Abraão, Isaac andando junto e tudo, Isaac olhando para Abraão falando, pai, espera aí, vamos sacrificar, não vamos? Sim, vamos sacrificar para Deus. Pai, eu estou vendo a faca, eu estou vendo até o fogo, eu estou carregando a lenha. Cadê o sacrifício, pai? O que Abraão respondeu? Deus proverá. E eu admiro todo mundo ver, mas esse é Deus proverou. Mas pense sobre isso. Ainda está andando? Onde está Isaac? Ainda andando juntinho. Por quê? Ele confiou no seu pai. Ele andou com seu pai. Seu pai era o líder da sua família. Seu pai obedeceu a Deus. E ele andou junto com seu pai. Seja pai assim. Seja pai assim. Muitos outros pais do Antigo Testamento poderiam ser citados. E cada um tinha seus defeitos. Tem Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, Osés, Noé, Adão, todos eles homens com defeitos, como todos nós, mas que tiveram algo a ensinar para seus filhos e algo para ensinar para nós. No Novo Testamento também houveram pais maravilhosos. Zacarias, pai de João Batista. José, pai adotivo do Senhor Jesus Cristo. Zebedeu, que teve 2 filhos entre os discípulos. Jairo, o pai da menina que foi ressuscitada. Até Cornélio também, que eu não coloquei nas minhas anotações. Todos pais exemplares. Cornélio, um exemplar mesmo antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. E tinha o pai, o filho pródigo. Essa me anima demais, porque eu encaro ele, o pai do pródigo era representante de Deus, é o tipo de Deus. O filho que ficou era exemplar dos judeus, e o filho pródigo é os gentios, que saiu. Tudo bem, nota o pai. O filho pediu repartir a sua herança. O pai amava o filho, talvez não achou era tão certo não, mas mesmo assim, atendeu o seu pedido. O filho foi e gastou tudo. Na próxima cena, nós poderíamos ler em Lucas 15, mas a próxima cena, o filho resolve voltar para o pai.
E o filho estava encaminhando para o pai, já memorizou o que ele ia falar com o pai e já notou onde estava o pai. Ele estava na porteira olhando, será que meu filho volta hoje? Ele tinha esperança no seu filho. E o seu filho voltou para ele com esperança. Pai, nós não podemos perder a esperança em nossos filhos. Sempre orando, sempre encorajando, dando conselho mesmo quando eles não querem. Dando conselho mesmo quando eles ficam arrepiados com a gente. Porque um dia eles vão dizer, não, o senhor tinha razão. Quando você dá o conselho bíblico para os seus filhos. Mas como é que eu posso ser um bom pai? Você tem, em primeiro lugar, buscar a ajuda de Deus. Primeiro, buscar a ajuda de Deus. Só nisso. Mateus 6,33 fala, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que eu mais quero da minha família? Não, o que eu mais quero da minha vida é que meus filhos servem o Senhor. Essa é a maior coisa. Onde quiser, aqui, onde eles estiverem, que eles vão colocar Deus e vai manter Deus em primeiro lugar. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Segundo, tem de fortalecer a sua fé. A Bíblia fala em 2 Pedro 3,18, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Como é que você pode crescer na graça? Se não ler a Bíblia, se não estudar a Bíblia, se não ficar fiel até nos cultos, na escola dominical, nos cultos no domingo à noite, no culto na quinta. E no futuro eu gostaria de ter culto de homens. Talvez no sábado, alguma coisa. Eu gostaria de ampliar mais as oportunidades de estudar a palavra de Deus. Se você não ficar nesse livro, você não vai crescer. De jeito nenhum. E seja um exemplo. Seja um exemplo. 2 Timóteo 1,13 fala, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Em Deuteronômio 6, versos 6 e 7 fala, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O tempo todo, ensinando o seu filho o que ele precisa saber da palavra de Deus. Não, mas talvez ele não vai querer. Não importa. A Bíblia fala que nós temos de ensinar. E essa é a sua responsabilidade. Agora, tem que ter tempo de qualidade com o seu filho. E por último, você tem que ser um bom marido. Você tem que ser um bom marido. Você tem que viver com sua esposa e filho. Lembre-se que seus filhos, homens, vão aprender como você eles serão como maridos. Sua postura faz toda a diferença e vai impactar diretamente o futuro dos seus filhos. Seja um pai que agrada a Deus. Conheça o Senhor como Salvador, ande com o Senhor como Salvador, seja um sacerdote que ensine sua família e Deus vai te abençoar. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra. Pedimos que o Senhor possa continuar a mensagem em cada um dos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro. Amém. Amém.
Então, até quinta-feira, para os que estão no vídeo.